Irmãos, como vocês sabem, nós estamos na série tendo como base o livro de Eclesiastes. E hoje nós concluiremos o capítulo 2 do livro. E se vocês já repararam, como alguém que está diante de um cardápio, ou diante de um buffet, como você prefira, Salomão está identificando e procurando em cada coisa da vida um significado, um sentido para a sua vida. E hoje é o quarto sermão da série e ele vai continuar. Então ele já observou os ciclos da natureza, as reações humanas sobre isso, a sabedoria, na semana passada os prazeres e riquezas, e hoje nós chegamos no recorte que é Eclesiastes, capítulo 2, dos versos 12 ao 26. Um trecho um pouco extenso, mas nós vamos lê-lo do 12 ao 26 e hoje concluiremos o capítulo 2 do livro. O texto diz assim: Então, passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. O que poderá fazer o sucessor do rei? O mesmo que outros já fizeram. Então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. O sábio tem os seus olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos. Aí eu disse a mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. De que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que também isso era vaidade. Pois nem o sábio e nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Por isso perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade correr atrás do vento. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol, pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se ele será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Pois que proveito alguém tem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração em que anda trabalhando debaixo do sol? Porque todos os seus dias são cheios de dor e o seu trabalho é desgosto. Nem de noite o seu coração descansa. Também isto é vaidade. Não há nada melhor para o ser humano do que comer, beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele se ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Eu disse que Salomão está na sua investigação sobre as coisas debaixo do sol. E ele já passou por sabedoria, prazeres, riquezas, a natureza. Só que aí no versículo 12, ele volta a dizer: passei a refletir sobre a sabedoria, a tolice e a falta de juízo. Então Salomão, depois de já citar no capítulo 1 sabedoria, ele volta no capítulo 2. Parece que como alguém que não está satisfeito com as respostas que obteve na primeira avaliação,
ele vai voltar a falar de sabedoria. Semelhante a uma pessoa que perde algo. Quando você perde algo normalmente, a primeira reação sua é ir no lugar mais óbvio. Bom, se eu perdi, eu vou lá no lugar mais óbvio. Quando eu não encontro, eu começo a caçar em outros lugares. Não encontrando ainda, eu paro um pouco e penso. Eu acho que eu não procurei direito lá na primeira vez. Então você volta para o primeiro lugar, aí sim, procurando com mais cuidado. É essa a sensação de Salomão. Ele está buscando na sabedoria ainda alguma resposta para o sentido da vida, por isso que ele retoma. Ele deve pensar assim, de sabedoria eu entendo. Como eu não achei solução de sabedoria? Sabedoria é a minha praia, é o campo que eu gosto de jogar. Não achei resposta, vou procurar um pouco mais. E ele segue na sua investigação. E aqui, irmãos, já tem um primeiro exemplo para nós. Porque quando nós somos crianças, nós fazemos muitas perguntas. Nós queremos entender o sentido de tudo, de onde as coisas vêm, para onde as coisas vão. Mas parece que a nossa curiosidade, ao longo do tempo, vai se perdendo. Nós já se acostumamos com algumas respostas pela metade, ou então levamos a vida sem entender mesmo como as coisas funcionam, e tocamos a vida sem ter todas as respostas. Talvez só com as respostas que nos faça viver de uma maneira tranquila, mas considerando ainda numa geração em que as pessoas buscam respostas fáceis, por exemplo, num clique de internet para entender o significado das coisas. Então, vou querer saber sobre algo, eu dou um Google ali, em 3 minutos eu virei especialista do assunto. Que a gente veja em Salomão essa curiosidade, essa ânsia de fazer as perguntas mais difíceis, que a gente também busque, no lugar certo, buscar as respostas verdadeiras para as perguntas sinceras que nós temos. Que a gente possa investigar e entender, ter mais reflexão e meditação sobre o que realmente importa na vida. E aí parece que tem uma esperança que surge aqui. Ele diz: então vi que a sabedoria é mais proveitosa do que a falta de juízo, assim como a luz traz mais proveito do que as trevas. Opa, tem uma esperança aqui. A sabedoria, ela é proveitosa. Salomão está reconhecendo que tem algo bom aqui. Nós aprendemos que a sabedoria humana não é capaz de endireitar o que é torto. Mas quando Salomão compara com a tolice e com a falta de juízo, ele encontra sim um valor relativo. E ele faz o contraste da luz e das trevas. Como a Bíblia faz em diversas ocasiões, ela relaciona a luz quando nós estamos com Deus, e uma pessoa sem Deus é uma pessoa que está em trevas. Então Salomão aqui, tem um valor a sabedoria. Talvez ela não endireite o que é torto. Ela traz mais sofrimento. Quanto mais você conhece, a sabedoria traz um sofrimento, uma tristeza maior. Mas há um valor quando eu comparo com a tolice. E mesmo sabendo que a sabedoria humana não nos redime, não resolve esse mundo quebrado pelo pecado, ele entende sim que a melhor maneira de viver nesse mundo é com sabedoria. Pois com ela, como ele fez relação com a luz, com ela nós teremos mais clareza e tomaremos as melhores decisões diante dos desafios que precisamos enfrentar. Olha o que diz Provérbios 14:8. A sabedoria do homem prudente é discernir o seu caminho, mas a insensatez dos tolos é enganosa. Então, em relação à tolice e falta de juízo, é melhor nós vivermos com sabedoria para enfrentar os desafios que nós temos nessa vida. Só que essa fagulha de esperança parece que para por aí quando você continua vendo o texto. Então, a sabedoria humana, ela é melhor do que a tolice para se viver. Mas na sequência ele continua a sua observação. Versículo 14. O sábio tem os olhos bem abertos, enquanto o tolo anda em trevas. Contudo, entendi que a mesma coisa acontece com ambos.
Aí eu disse para mim mesmo: o que acontece com o tolo, acontece comigo também. Do que adianta então ser sábio? Então eu disse a mim mesmo que tudo isso era vaidade, termo que a gente tem mais visto aqui nesse livro. Pois nem o sábio nem o tolo serão lembrados para sempre, pois passados alguns dias tudo cai no esquecimento. O sábio morre do mesmo modo que o tolo. Então a fagulha parece que na hora que ele faz uma investigação mais profunda, ele vê que a busca da sabedoria humana, ela é frágil, ela é fútil e inútil. Por quê? O texto respondeu para nós, e eu trago os dois motivos. Primeiro, a mesma coisa acontece com ambos. A sabedoria humana não vai te impedir de passar por eventos que nos frustram na vida. Um desastre natural afeta o tolo e afeta o sábio. É claro que a pessoa que constrói a casa no lugar onde se chover desbarranca, ela tem mais tendência que algo aconteça com ela. Mas um vírus, por exemplo, ele afeta o sábio e afeta o tolo. Teve gente que se isolou na pandemia em casas, em mansões, e o vírus chegou lá. E pessoas sofreram com isso. A mesma coisa, as intempéries que nós passaremos na vida afeta o sábio e afeta o tolo. E o segundo motivo porque é vaidade, a sabedoria humana. Porque morre o sábio e morre o tolo. Salomão precisa encarar a dureza da morte e o fato de que a morte iguala todo mundo. Ele diz assim: o que acontece com o tolo acontece comigo também. E aí ele começa a refletir sobre a morte. Todos nós aqui sabemos que nós vamos morrer. Mas muitas vezes a gente reflete nisso de uma maneira meio que geral. Nós vamos morrer um dia. Mas quando você começa a investigar e tratar pessoalmente a morte, quando eu começo a pensar que eu vou morrer, que o meu coração vai parar de bater, é algo que pode parecer aterrorizante. E algumas pessoas tentam buscar conforto na ideia do legado. Não, eu vou morrer, mas eu quero deixar um legado através da minha obra, através do meu trabalho. Eu preciso deixar esse legado para eu ser lembrado. Mas quando você repara na ideia de legado, no fim das contas, ele é mais um substituto do que a gente realmente queria, que era não morrer. Era isso que a gente queria. Tem um cineasta famoso chamado Woody Allen, ele disse certa vez: eu não quero atingir a imortalidade através da minha obra, eu quero atingir a imortalidade através de não morrer. Então, o legado é um substituto do que realmente nós queremos, a gente não queria morrer. O legado não serve. Fato é que a sabedoria humana não consegue superar a morte. Ela não pode resolver o problema do sentido da vida. A morte interrompe tudo. E aí ele continua: por isso, perdi o gosto pela vida, pois me foi pesado demais o trabalho que se faz debaixo do sol. Sim, tudo é vaidade e correr atrás do vento. Salomão, de fato, está odiando a vida aqui e declarando que tudo é vaidade, como nós vimos, um sopro, futilidade. Talvez você esteja odiando a vida também, seja por uma enfermidade, por problemas financeiros, por uma injustiça que você esteja passando, enfim. Qualquer coisa dessa vida, olhado na perspectiva apenas debaixo do sol, você vai ter sim muitos motivos para odiar. O pregador está frustrado e busca sentido. E a partir daqui, ele vai começar a analisar o trabalho, que é o segundo recorte que nós veremos. O primeiro foi, ele retoma sua análise sobre a sabedoria
compara com a tolice, tem um ganho sim para viver nesse mundo, mas ele não é completo porque a morte, a sabedoria humana não resolve o problema da morte. Então ele se frustra. E agora ele começa a analisar o trabalho. Também perdi o gosto por todo o meu trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Pois o resultado de tudo isso ficará para quem vier depois de mim. E quem pode dizer se será um sábio ou um tolo? No entanto, ele terá domínio sobre todo o ganho das minhas fadigas e sabedoria debaixo do sol. Também isso é vaidade. Então tratei de fazer com que o meu coração perdesse a esperança de todo o trabalho com que me afadiguei debaixo do sol. Porque uma pessoa pode fazer o seu trabalho com sabedoria, conhecimento e habilidade, mas deixará o seu ganho como herança a quem por ele não se esforçou. Também isso é vaidade e grande mal. Ele começa a avaliar o trabalho e já identifica alguns problemas. E o primeiro problema identificado é: o lucro do trabalho será deixado para outra pessoa quando você morrer. Mesmo que o trabalho gere riqueza, a dura realidade é que você vai morrer e não tem controle sobre o seu legado e quem vai administrar, se vai ser um tolo ou um sábio. E dada a quantidade de tolo que a gente tem no mundo, há grande chance de ser um tolo que vai administrar. Tem uma frase de um dramaturgo brasileiro, Nelson Rodrigues, que ele diz assim, né? Os idiotas dominarão o mundo, não por competência, mas porque são muitos, né? Então, já que a gente está falando de tolice, não é uma frase cristã, tá, irmãos? É só porque a gente está falando de tolice aqui. Isso é muito bem demonstrado quando a gente olha o cenário de sucessão nas empresas. Quando você vê um negócio, os pais querendo fazer a sucessão para os seus filhos. Filhos que não se prepararam para assumir o patrimônio dos pais, filhos que simplesmente não querem assumir o patrimônio dos pais, ou filhos que assumem e destroem todo o patrimônio que foi construído. O que a gente vê na prática são tribunais lotados de ações entre famílias, filhos brigando pela herança dos pais. O mais comum, a pessoa constrói o patrimônio, morre e os filhos começam a brigar pela herança. Ou porque um está administrando errado, o outro não quer se envolver, e eles destroem todo o legado que foi feito por essa pessoa. Você já imaginou seus filhos, depois que você morre, brigando pela sua herança? Já pensou? Lucas e Heloísa, eu vou embora e eles ficam brigando pelos meus 2 CDs da oficina, minha coleção de cartão telefônico. Não dá, né? Quer um exemplo bíblico? O próprio Salomão teve um filho chamado Roboão, que em 1 Reis está relatado que de 12 reinos ele conseguiu perder 10. Vamos ficar com o exemplo bíblico então. A sucessão mal feita de pai para filho. Então o primeiro problema do trabalho é esse. Eu não tenho controle, ainda que eu gere uma riqueza nessa vida, eu não tenho controle de quem vai assumir isso. E o segundo problema. Todos os seus dias são cheios de dor. Seu trabalho é desgosto, nem de noite o seu coração descansa. Salomão está pegando pesado aqui, vamos concordar, né? No trabalho, nós encontramos frustrações das mais diversas, e eu trago algumas aqui. Trabalhos de menos, será que a conta vai fechar? Trabalho demais, será que eu vou dar conta? Estou cansado de fazer as mesmas coisas, estou ficando doente com isso, com essa tarefa repetitiva. Estou incomodado com a preguiça e com a incompetência do cara que trabalha comigo. Chefes e líderes injustos. Pressão para trabalhar de forma antiética ou contra os seus princípios. Estamos sempre lutando
contra a vaidade do trabalho. E o sábio ainda faz a conta de quantos dias essa luta durará. Vocês repararam no versículo 23, quantos dias vai durar? Todos os seus dias. Está feita a conta aqui. É fato que o trabalho é uma das coisas que mais nos envolve debaixo do sol. Se você considerar que você começa a trabalhar aos 16 e vai até os 60, mudou a regra, né? 65, 70% da sua vida você vai passar trabalhando. Então é algo que exerce muita influência sobre nós. E se nós temos a perspectiva errada em relação ao trabalho, isso vai nos prejudicar. E eu quero trazer aqui rapidamente algumas perspectivas quando a gente olha aí o trabalho de uma forma meramente humana debaixo do sol, quais desvios a gente pode cometer. Primeiro, a indolência. A pessoa já pega o versículo de Salomão aqui, que tudo é desgosto, e já usa como argumento para não querer trabalhar. Ah, Salomão já está dizendo que é tudo vaidade, eu não vou trabalhar. Ou então, ele se recorre dos filósofos do nosso tempo. Vou citar um aqui, o Seu Madruga. Conhece esse filósofo? Não existe trabalho ruim, o ruim é ter que trabalhar. Outro, o Homer ensinando a Lisa a trabalhar. Lisa, minha filha, se você não gosta do seu emprego, você não faz uma greve. Você vai lá todo dia e faz seu trabalho mal feito. Não precisa fazer greve não, vai lá e faz mal feito, faz o seu pior todos os dias. Nós temos um desprezo pelo trabalho. Nós somos indolentes com o trabalho quando pensamos dessa forma. Está errada essa perspectiva. Aí tem a outra ponta, a romantização do trabalho. Há uma frase famosa de um filósofo Confúcio, um filósofo chinês, que os coachings adoram de citar, que é essa aqui, ó. Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Uau! Trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida. Comovente. Mas difícil aplicação na prática. Irmãos, a gente vai ver a perspectiva correta do trabalho em instantes. Mas não se frustre. Nós vivemos num mundo afetado e caído pelo pecado. O que nós plantamos hoje nasce junto com ervas daninhas. Nós perdemos o paraíso. Então, nesse mundo afetado pelo pecado, vai nascer a soja, mas vai nascer a erva daninha para a gente ter que também limpar. Vai ter satisfação no trabalho? Vai, mas vai trazer frustração também. Então não vá para o outro extremo da romantização de trabalho, porque você pode, pelos momentos difíceis do seu trabalho, acreditando nessa frase, achar que você está no lugar errado. Haverá momentos bons, mas haverá momentos difíceis. Você pode sim amar o que você faz, mas vai continuar sendo um trabalho. Terceira e última distorção. Eu falei da indolência, falei da romantização do trabalho e agora o trabalho em excesso. Trabalho em excesso. E sabe o que é interessante? Muitas vezes nós somos rápidos em condenar o indolente, o preguiçoso, o rapaz da semana passada que vivia uma vida hedonista, buscando prazeres na bebida, nas drogas. Até a sociedade julga melhor uma coisa em relação à outra. Mas nós somos mais condescendentes quando é a relação do trabalho. Não, ele está se esforçando, ele está buscando algo melhor. Na nossa cultura, é admirável ser continuamente pressionado pelo tempo. Nós somos valorizados pelo nosso volume de compromissos. Você já reparou nos nossos cumprimentos? Você para falar com alguém, como vai? Na correria, né? Estou na correria. Estamos aí na correria.
É importante você falar que você está com a agenda cheia. Vai que você fala que você está de boa, né? Aí sobra um trabalho para você, né? Aí surge o que o mundo chama, né? A expressão em inglês, workaholic, né? As pessoas que vivem para trabalhar, para conquistar, para consumir mais e mais, e no final das contas não conseguem dormir. E vocês vão se lembrar do primeiro sermão que foi pregado aqui, que o pastor trouxe sobre trabalhar e confiar. Pessoas que fazem do seu plano de carreira seu objeto de vida, como um fim e não como um meio. Colocam como vão escalar até o sucesso e fazem disso o seu objetivo de vida, mas quando chegam no topo e olham para trás, percebem que estão doentes, divorciadas, sozinhas e com seus valores e princípios afetados para chegar no topo. Fato é, irmãos, que o sábio de Eclesiastes está jogando na nossa cara que a forma de vida do homem secular é um fracasso. A vida sobre suas próprias premissas é um fracasso. O materialismo e o consumismo não conseguem dar sentido à vida humana. Essa é a avaliação que ele faz. Só que é muito interessante quando você começa a caminhar para o final do texto, nesse mar de desesperança, como é bem comum em Eclesiastes, ele começa a mudar a perspectiva de uma forma que nos pega de surpresa no texto. Talvez quando eu fiz a leitura inicial vocês nem perceberam, mas ele de forma surpreendente muda. Esses versículos de fato são um oásis no meio de um deserto do que nós estamos falando desde o início. Olha só o 24. Não há nada melhor para o ser humano do que comer e beber e fazer com que sua alma desfrute o que conseguiu do seu trabalho. Ué, até agora ele foi analisando essas coisas de comer, beber, o fruto do trabalho, e ele achou que tudo era vaidade. Agora ele fala, não há nada melhor para o ser humano do que fazer essas coisas. Ele começa a aceitar algumas atividades que até então ele havia rejeitado. Ele concluiu o trabalho como um tédio total, e que os prazeres como comida, bebida, não satisfaziam sua alma. Mas agora ele come, bebe e encontra alegria no seu trabalho. Qual o motivo para essa mudança radical entre alegria e tristeza? O que mudou aqui tão rápido? O versículo 24 responde: Deus. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Até agora em Eclesiastes, Deus praticamente não havia sido mencionado. E quando foi mencionado no início do livro, parecia que ele era parte do problema. Não sei se vocês lembram o versículo, pesado fardo Deus impôs aos homens. Mas aqui ele está de fato considerando Deus, e a presença de Deus aqui faz toda a diferença para ele olhar essas coisas com uma outra perspectiva. E aqui vai a primeira aplicação. Quando Deus aparece em cena, quando olhamos acima das coisas, acima do sol, acima dessa perspectiva meramente humana, é possível ver o trabalho e os seus frutos com a perspectiva correta. É possível desfrutar das coisas que Deus nos dá quando nós colocamos Deus em seu devido lugar e rendemos a Ele a glória devida. E aí nós começamos a alinhar a perspectiva, e como o tema aqui da análise de Salomão foi o trabalho, eu quero trazer algumas aplicações rápidas sobre o porquê nós trabalhamos. A primeira, nós trabalhamos porque fomos feitos à imagem e semelhança de um Deus que trabalha,
um Deus que é criativo. Muitas vezes as pessoas veem o trabalho como uma maldição, porque Adão pecou, agora eu tenho que trabalhar. Mas desde a criação, o nosso Deus trabalhou, e antes da queda, Ele deu missão do trabalho para Adão, em criar, cultivar. Ele nos criou à imagem dEle, e por sermos a sua imagem, nós também temos a capacidade, o desejo de trabalhar e de criar. Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Nós servimos a um Deus que trabalha, e feitos à imagem dele, nós podemos trabalhar também. É verdade que o pecado desequilibrou as coisas, como eu disse. É verdade que as ervas daninhas crescerão junto ao alimento. Mas feitos à imagem de Deus, nós permanecemos com o desejo de produzir e criar. Segundo, trabalhamos para nos tornar úteis aos outros e para utilizar os dons dados por Deus em favor do nosso próximo e não para nós mesmos, alimentando o egoísmo e uma vida autocentrada. É diferente da pessoa que trabalha para alimentar o seu próprio ego, o seu próprio egoísmo. O nosso trabalho nos torna úteis aos outros. Deus nos dá talentos, dons, para que nós utilizemos esses dons a serviço e amor ao próximo. Nós podemos amar ao próximo na linguagem do serviço. Nós precisamos encarar o trabalho como uma forma de sermos úteis aos outros, uma forma que Deus nos usa. Nós, como representantes de Deus, como um Deus que trabalha, nós também trabalhamos como representantes dele. E quando eu digo trabalho, e falando aqui na igreja, eu não estou falando apenas de trabalho ministerial, vamos dizer assim. Muitas vezes a gente quer dividir entre trabalhos que são seculares, eu toco o meu dia a dia, e as coisas que eu faço na igreja, essas são santificadas. Essas têm maior valor porque estão dentro da igreja. Não. Toda a nossa função, o que nós exercemos, é para glorificar o nome de Deus, seja aqui na igreja, seja na lavoura, seja no banco, em qualquer lugar, que nós utilizemos as nossas funções para glorificar a Deus através do trabalho. Se a gente fica dividindo a vida entre coisas espirituais e coisas que não são espirituais, a gente nunca vai conseguir conectar o que é falado aqui no domingo com a nossa vida na segunda-feira. Entenda a sua atribuição, entenda o seu serviço. Ele é para você glorificar o nome de Deus através dos seus dons também. Martinho Lutero certa vez disse: o mundo inteiro deveria estar cheio de serviço a Deus, não só nas igrejas, mas também nos lares, nas cozinhas, nos porões, nas oficinas e nos campos. O trabalho é digno porque é algo que Deus fez e porque nós o fazemos como representantes de Deus. Colossenses 3:23. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor e não para homens. 1 Coríntios 7:17. Olha a instrução de Paulo. No mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isso que eu ordeno em todas as igrejas, conforme Deus o chamou. Se você descasca batatas, descasque-as com perfeição para a glória de Deus. Nós vemos no verso 24 que tudo isso vem da mão de Deus. Vi também que isso vem da mão de Deus. Quando a gente aprende a receber as coisas dessa vida como dádivas de Deus e não como algo que eu tenho direito de conquistar, nós vamos começar a desfrutar
de uma alegria verdadeira e genuína, quando a gente recebe como presente e não como um mérito do meu trabalho. Livres da ansiedade e da angústia de encontrar sentido da vida neste mundo, podemos provar de tudo mais que o Senhor nos dá aqui na terra como presentes de suas mãos. Colossenses 3,17: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. 1 Coríntios 10:31: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Há pessoas que trabalham na contagem regressiva para a aposentadoria. Se você está chegando lá, eu até tudo bem, né? Se está faltando 1, 2 anos, dá para fazer um calendário lá e ir marcando. Mas tem gente com 35 anos que você fala, como é que está o trabalho? Não vejo a hora de me aposentar. Fala, meu amigo, você está na metade do caminho. Quando você fizer 60 e pouco, você vai estar perto de morrer, você sabe? Não, você está com 35, está falando de aposentadoria. Eu quero desfrutar da minha aposentadoria. Mas, meu amigo, a vida foi. Você vai deixar para desfrutar lá? Muitas vezes até nós, como cristãos, nós vivemos em meio às lágrimas, esperando o céu que nos está preparado. E isso não está errado, nós precisamos ansiar por esse momento. Mas o pregador está querendo ensinar para a gente assim, ó, em Deus, nós já podemos desfrutar das coisas boas aqui. A satisfação pode ser aqui e agora. Tudo bem, é um mundo caído, mas Deus, Ele nos dá, pela sua bondade, presentes para que a gente desfrute. Então a gente pode sim desfrutar. Satisfação aqui, satisfação agora. O Senhor veio, o Senhor morreu por nós e está redimindo todas as coisas. Nós já temos a esperança. A gente vai pensar no céu sim, mas o Senhor, Eclesiastes está ensinando que a gente pode começar a ter uma vida de alegria aqui, quando nós olhamos essas coisas e glorificamos a Deus e entendemos que vem da mão de Deus, como o verso 24 disse. E o 25 diz assim: separado deste quem? Deus. Quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Salomão está caminhando aí na conclusão das suas investigações. Ele faz essa pergunta para nós. Separado de Deus, quem pode comer? Quem pode alegrar-se? Como é o dia seguinte das pessoas depois de uma noite de bebedeira e drogas? Como está o coração das pessoas que vivem em função do consumismo? Há contentamento? Estão satisfeitas? Último versículo: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer à pessoa que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade, correr atrás do vento. Olhando de uma forma rápida, talvez isso aqui pareça um tipo de justiça baseada em mérito, mas não. É uma distinção cuidadosa entre pessoas que vivem sob a misericórdia de Deus e pessoas que persistem em seus pecados. Há um contraste visível entre vazio e plenitude, entre trevas e luz. São esses contrastes que dividem a vida em dois campos. As pessoas que querem viver longe de Deus para sua própria ruína e as pessoas que querem viver perto de Deus para a sua salvação e satisfação. Você acha que é mérito, que é todo o seu esforço? Observai os lírios do campo, eles não fiam, não tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, olha o homem aí de novo, em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Mas buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas.
é Ele quem nos dá todas as coisas. O trabalho sem a perspectiva de glorificar a Deus é vaidade e correr atrás do vento. Mas Paulo nos ensina em 1 Coríntios 15:58, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Olha a diferença de perspectiva. E é sobre o trabalho de Cristo que eu quero caminhar para o final. Nós também nos identificamos com Cristo através do trabalho. Podemos nos identificar com Ele. Em João 5,17, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Cristo é um Deus servo. Um Deus que se esvaziou. Um Deus que lavou os pés dos seus discípulos, que escolheu terminar sua vida em um ato de serviço. Ele fez isso para que a gente imite, ele fez isso para dar o exemplo. Se o próprio Deus foi servo, lavou os pés dos discípulos, para quê? Agora vai, faça o mesmo. Não fazer diferente é se considerar maior do que o próprio Deus. Se o próprio Deus foi capaz de servir assim, por que eu não posso fazer o mesmo? Ele fez o trabalho mais pesado e foi um trabalho que nenhum de nós poderia fazer. Ele fez o penoso trabalho de morrer na cruz pelos nossos pecados. E no final disse: está feito, está consumado. Jesus sofreu a morte que cabia a todos nós para nos perdoar de todas as tentativas fúteis e frustradas de encontrar satisfação longe dele e nos dar a vida eterna. A mensagem de Eclesiastes é uma mensagem para salvar sua vida, para salvar minha vida. Ela aponta para a salvação. Ela nos faz reconhecer que a vida é frágil e passageira. E se você não cuidar do que vem depois, será tarde demais. Louco, hoje à noite pedirão a sua alma. A morte chegará para todos. É um fato. Salomão foi certeiro nisso. Mas o que define se nós viveremos de uma maneira fútil ou útil é se estamos abrigados e protegidos por Cristo. Creia nessas verdades e arrependa dos seus pecados para a salvação. Pare de buscar sentido e vida, pare de buscar o sentido da vida e a alegria em lugares errados. Verso 25. Pois separado de Deus, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Não há nada melhor do que desfrutar das dádivas de Deus para nós. Não há nada melhor do que se alegrar nele.